Boa tarde, coruja! Como é que vai, contramestre? Como é que vai, família Max? Como é que está aí no Rio Grande do Sul, meu amigo? Saudade de vocês! Manda um abraço aí pra digníssima esposa, filhona, filho. Hoje uma live com uma última temática sobre a capoeira no Brasil, que vai ser da década de 90 aos dias atuais, né? E isso sob a perspectiva do mestre Gil Velho, que é um estudioso da capoeira, né? Vivenciou bastante a capoeira também no início de sua formação, dessa coisa de grupos com essa forma organizada, né? E com sistemas de graduação, enfim. Maravilha, meu amigo. Grande abraço para sua família também. Ajuda a divulgar no direct de vocês. Tem uma setinha bem embaixo do ao vivo. E aí você pode clicar em cima e escolher as pessoas que vocês querem ficar aí a live. Isso é legal para ajudar a compartilhar um pouco desse conhecimento. Boa tarde, Neto Pereira. Seja bem-vindo. Contramestre Cochilo. Hoje nosso último encontro com o mestre Gil Velho sobre essa temática da formação da capoeira no país, principalmente entre Rio de Janeiro e Bahia. Lembrando que a gente já teve duas lives com ele. A primeira foi falando sobre a capoeira de 1930 a 1950, e depois a segunda a gente fez falando de 1950 a 1990, e agora vai ser a última dessa série com ele, de 1990 aos dias atuais. A gente aprendeu muito com ele. Essas lives estão disponíveis pelo meu perfil do Instagram, no IGTV. Quem quiser assistir, enviar para os amigos aí que estudam a capoeira além da roda, pode entrar no perfil lá e compartilhar a gravação do vídeo. Assim como as outras lives, né? Também hoje eu inicio, né? É um outro estado que faz parte do projeto História Oral, para a gente compreender o surgimento da capoeira na região norte. Então hoje nós vamos iniciar esse recorte de história no estado do Acre, né? Iniciamos do Amazonas no sábado, vamos ter uma segunda live que será no sábado que vem, e hoje a gente inicia o estado do Acre, que a gente vai falar da formação da capoeira do século 20 a 1980 no estado do Acre. Então fiquem atentos, logo mais aqui no estado de Roraima será no horário das 19 horas e no Acre 18 horas. Então é legal também entender essa contextualização histórica na região norte, né? Além de mais dois estados que fazem parte da Amazônia Legal, que é o Maranhão e o Mato Grosso. Esses também fazem parte desse projeto História e Memória da Amazônia Legal. Essa semana nós teremos ainda live com o mestre Sorriso. Teremos amanhã, vou fazer uma live amanhã com a nossa primeira capoeirista a entrar nesse bate-papo comigo aqui, que é a contramestre Júlia Vargas. Inclusive acabou de entrar. Bem-vindo, contramestra. Amanhã vou fazer com ela, com um tema aberto. Vamos falar sobre a presença da capoeira feminina, a presença da mulher dentro do universo da capoeira. Bom, o mestre Gil Velho já entrou, vou chamar ele aqui. E preparem, é um período que muita gente conhece um pouco mais sobre a história, que é a partir da década de 90, então fiquem à vontade e eu vou anotando as perguntas e fazendo para o mestre posteriormente.
Bem-vindo, mestre! Tá tudo bem aí. Estava com saudade do senhor já, meu amigo. Do nosso papo semanal. Verdade, A gente já tá nessa peleja já tem algumas semanas, né, mestre? é verdade. E, assim, e foi a história da capoeira nossa, né? Em fases, foi muito boa. É isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar a partir da década de 90, que foi onde a gente encerrou a nossa segunda temática, né, com o senhor. E como eu estava falando aqui para alguns amigos da capoeira, né? Já é um período que muitos capoeiristas já vão, principalmente assim, quem chega num nível de graduação, falando desse sistema em termos de grupo, da quinta, sexta graduação, os capoeiristas costumam saber mais sobre a capoeira a partir dessa década, que foi praticamente, por exemplo, a minha geração e a geração de muitos, né? Então é mais fácil compreender o universo da capoeira nesse recorte de 90 aos dias atuais, né? E a base que o senhor nos deu a partir da década de 30 até chegar à década de 90 foi de muita riqueza, né? Porque o senhor traz diversas referências culturais, não apenas no Rio de Janeiro, mas como também na Bahia, né? Em outros estados como Pernambuco, São Paulo, e foi muito enriquecedor, né? Essas lives, mestre, elas foram gravadas e estão no IGTV do perfil do Instagram, então pode ser compartilhado para que outras pessoas acessem, né? E muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E aí já deixo a palavra para o senhor aí fazer seu início de fala e a gente se conectar com esse tempo. Ok. Boa tarde, quase boa noite, né? E dando continuidade àquela essa estrutura, essa história, como mesmo você falou, oral da capoeira, eu acho que a década de 90, ela é uma em diante, é uma das fases muito enriquecedoras da capoeira, porque a capoeira, na qual eu falei que era uma capoeira que eu chamo domesticada, porque a capoeira que nós fazemos ela é uma construção. Ela A não gente foi pode ver um. seu rosto, mestre? Olha, Aí fica melhor. Aí tá bom. capoeira que eu coloquei, a nossa capoeira que nós fazemos é uma continuação de uma capoeira domesticada, quer dizer, que inicialmente tem como ideia uma perspectiva esportiva. Essa é a nossa história da nossa capoeira que nós fazemos. Só que, na década de 90, ela vem exatamente ela começa a ter uma construção a partir do capoeira, entendeu? Não de ideias para se formatar uma estrutura que começa exatamente no Rio de Janeiro, no começo do século XX, e tem uma ação muito grande na Bahia, principalmente na década de 30, a partir do Bimba, e assim por diante. E aí você tem a história que eu coloquei da década de 60, onde você entra, por exemplo, a história do Grupo Senzala, entendeu? A sua formatação do Grupo Senzala, o desenho do Senzala, mas esse desenho vai ser, vai ser absorvido no geral, e a capoeira, então, parte para a massificação e parte exatamente para esse início da década de 90, a sua história. Tá me entendendo? Isso é muito importante. Mestre, qual é o principal desafio que a capoeira, né, com esse desenho, né, que vai ser formatado também, vai ser mais consolidado, né? O formato ele já inicia na década de 60 ali, mas eu acho que ele se consolida, né? Porque no início da década de 90, isso vai para vários estados, né, de uma vez só. É o boom da capoeira, né, mestre? São muitos professores que saem do Rio de Janeiro, da Bahia, para abrir filiais em vários locais no Brasil inteiro, né, mestre? Explica mais sobre esse boom da capoeira do final da década de 80 para 90 aí. Na, a partir do final da década de 60, você tem o início da grande massificação,
A capoeira pega o eixo Rio-São Paulo, quer dizer, esse eixo é que vai dar uma dinâmica e um formato da capoeira que vai ter uma fase de uns 15 anos, a partir de meados de 75, da década de 70, meados da década de 70, até a década de 90, um boom do movimento que é meio, eu diria até que a capoeira ali ela se formata de uma forma que ela fica meio homogeneizada demais. E Ou nessa seja, entra no nível de padrão. Isso, ela se padroniza. Essa padronização facilita, de fato, o crescimento dela em termos de massificação, entendeu? Você começa a ter a capoeira num nível, a entrada, inclusive, da classe média na capoeira em todos os lugares, o que se deu no Rio, até em São Paulo, no final da década de 60, você está me entendendo? Sim. E se padroniza muito e fica até, de certa forma, robotizada. Todos os estilos, seja... E a base... Na verdade, os estilos, principalmente a capoeira do Bimba, a regional, ela some aí. Na verdade, ela se configura. No estilo Angola, você tem um surgimento no Rio de Janeiro do Moraes, que copia esse desenho do Senzala também, em termos da sua expressão de comunicação gestual, dos golpes e tal, e muda só o discurso. O discurso baiano de 37, que tinha com os intelectuais que criaram o estilo Angola, que é exatamente o discurso afro-brasileiro, para um discurso afro-americano, que era o discurso da época. Tá entendendo? E aí, de qualquer maneira, há uma homogeneização desses dois estilos. E aí você tem essa estrutura sendo... E há outra coisa muito importante. E entra o troço da comercialização da capoeira. Tá? Isso é um troço que acompanhou a relação. E também, no final no início dos anos 90, você tem a capoeira também transcendendo as nossas fronteiras brasileiras e indo para o mundo todo. E aí, na década de 90, é que vai consolidar começa uma nova história da capoeira começando a ser construída, de fato, pelo capoeira. Vai aparecer, quer dizer, ela leva um tempo para mudar, mas vão aparecendo pessoas, e aí não tem mais uma hegemonia do desenho Senzala, ou lá que seja, ela se torna uma coisa que a espontaneidade das pessoas e tal. Bom, e aí começa, inclusive, a exigir que a capoeira comece a respeitar os lugares no qual ela aparece. Não é mais aquela estrutura, porque, ela, na verdade, nesse momento entre 75 a 90, você cria padrões que também padronizam e criam fundamentos, criam estilo de música e tal, que é uma grande inverdade de tudo, entendeu? Isso não existia. Tá me entendendo? Esses rituais, né? Essa coisa de rituais, de organização de instrumentos, o gunga fica numa posição, o atabaque... Por quê? Porque a capoeira, na sua essência, na sua origem, por exemplo, da capoeira carioca, das maltas, das gandes, ela tinha uma relação sociocultural fortíssima. E a capoeira construída, que começa voltada para a questão esportiva, ela não tem isso. O Bimba vai vestir ela, de fato, na década de 30, mas a proposta também é só um vestuário. Ela não tem... Porque você precisa de ter, na verdade, uma diversidade cultural. Cada local tem uma diversidade cultural. Você não pode levar essa relação estática para cada local, porque passa pelos indivíduos locais, e esses indivíduos locais têm uma história que sai dentro deles. A história da sua cultura local. Então ela vai permear nessa história.
ela vai se transformar, entendeu? Eu diria Certo. isso. A capoeira, então, de 90, ela abre a porta à possibilidade da transformação da capoeira. Então, a capoeira começa a retornar, de fato, ao que foi originalmente nessa perspectiva sociocultural. É assim, nessa coisa dos rituais, né, que são formados nesse período, são uma coisa muito interessante, né? O novo formato de estruturação de grupo, com sistema de graduação, com uniformização, inclusive com formato mais consolidado da própria instrumentação. Também, mestre, uma curiosidade, né, se a gente for observar, é justamente nesse período que vai surgir outros toques, também a forma de cantar baseado no toque vai mudar um pouco, né? Vai ter eu não sei se vai ter um aprofundamento disso, né? O que eu estou percebendo hoje é que você em muita introdução das culturas locais. Eu estou conversando outro dia com o Peixinho do Central, o Peixinho não, com o Peinho do Central, o mestre Peinho, ele faz um trabalho muito forte nessa perspectiva de resgate socioculturais, vai misturando e tal. É interessantíssimo isso. E nós temos que ver que para a capoeira ter uma continuidade existencial, já que desde os primórdios de 30 para cá, você colocou como evidência, né, como personalidade, uma pseudo-personalidade, a perspectiva sociocultural, entendeu? Então, ela, quando vai ser levada para vários lugares, essa perspectiva é cobrada invisivelmente pelos indivíduos. Porque nós estamos hoje vivendo uma realidade, hoje que é exatamente da busca da identidade do indivíduo com seu contexto, entendeu? Porque é o indivíduo que constrói o seu território vivencial, é o indivíduo que é dele que sai essa construção, tá me entendendo? Sim. É como se você constrói um território. O território é uma construção da percepção do indivíduo sobre a sua realidade vivencial, existencial, e juntamente em sinergia com os outros indivíduos, eles criam um espaço, um território, ou seja, uma sócio-fronteira ou um grupo. É o espaço capoeira também. E nós não podemos viver fora dessa realidade na capoeira. Por isso que eu falei que a capoeira, ela transcende essas propostas esportivas, como judô, como jiu-jitsu, etc., porque não é uma proposta cultural, é uma proposta esportiva. Não tenho nada contra. Pode ter isso na capoeira? Pode. Mas o seu perfil, para continuar, é sociocultural. Sociocultural. Mestre, nessa década de 90, a gente vai perceber também nos estados, né, o nascimento de vários grupos de capoeira, né? E esses grupos, como o senhor bem falou, têm uma identidade homogênea, certo? O que vai mudar aí são as marcas. E é uma outra coisa muito interessante da gente refletir, que tem a ver com as marcas, né? Cada grupo vai ter sua identidade, a sua marca, vai levantar sua bandeira, e vai ser de 90 até os anos 2000, que é esse recorte que eu quero que o senhor se aprofunde, a gente vai identificar um cenário de disputa dessas bandeiras nos locais onde elas estão inseridas. Então vamos supor, tem município que chegou na década de 90, vamos supor, 2, 3 grupos de capoeira com as suas identidades já pré-estabelecidas, e em 10 anos, nesse local, houve muitas disputas, inclusive confronto entre capoeiristas, rodas com bastante violência,
que não tem nada a ver com aquela violência de jogo da década de 80, década de 70. Realmente vai ser uma violência, às vezes, até desmedida, né? Porque a gente vai ver aí um índice de boletins de ocorrência, vai ter o uso de arma de fogo em rodas, vai ter o uso de armas brancas em rodas, vai ter um confronto entre grupos, né? De, por exemplo, um grupo ir no grupo do outro durante o batizado e tentar acabar com o batizado do outro, e leva um batalhão de lutadores, e aí não mais capoeiristas dessa forma originária, como na década de 60, 50, já era uma capoeira luta, que aí foi realmente influenciada pelo jiu-jitsu, né? Pelo taekwondo, pelo karatê, de forma muito, digamos, eu falo até violenta, né? Dentro do universo da capoeira. Se aprofunde nisso aí, mestre. Essa é minha reflexão nesse período, né? Porque já é a minha geração. Aí isso foi uma realidade aqui em Roraima, por exemplo, né? A partir da década de 90, quer dizer, a década de 90, quando surge, ela recebe exatamente essa parte de marcas, da marca, entendeu? Eu vi surgir exatamente, é o período que surge forte isso, é o período entre da meados da década de 70 à década de 90. Por quê? Porque ao se massificar a capoeira, você também introduz a grande coisa que chama-se o comércio. E aí o comércio é que vai ter disputa. Está entendendo? A disputa de um espaço, a disputa. Isso eu vi no meu próprio grupo. Entendeu? O grupo, quando ele, a partir do ano 70, ele perde aquela identidade orgânica que ele tinha e passa um período dos 15 anos perdidos, porque começou a ter rixas entre próprios membros do grupo. Tá? Eu não vou nem citar o nome aqui. Mas estou dizendo que isso aconteceu. Mas não era só no nosso grupo. Era em toda a capoeira que estava surgindo, entendeu? E Sim. Isso, na verdade, vai ter muito reflexo ainda na década de 90, a partir da década de 90. Isso leva um tempão. Hoje é que essas coisas estão começando a modificar, entendeu? Porque, principalmente quando a capoeira foi para fora, porque as pessoas de fora começaram a olhar, as pessoas brigarem. Inclusive, o pessoal que iniciou a capoeira lá, por exemplo, na Europa, tiveram no início muito problema disso, porque já começaram com esse problema lá, entendeu? Então tinha brigas. E aí o pessoal que começava a procurar a capoeira, ou assim, entrar na capoeira, começaram a ver isso não viram isso com bons olhos, entendeu? Aí o próprio pessoal local começou a mudar essa perspectiva, que senão não tinha para quem ensinar. Você está me entendendo? Isso foi uma grande mudança. E agora, de 90 para cá, houve uma mudança muito grande. A partir do ano 2000, principalmente, você tem muita gente pensando numa outra perspectiva, transcendendo completamente essa fase. Está me entendendo? Porque não é uma fase mais que você mirava o padrão capoeira, o cara que fazia aqueles movimentos e tal, passou a ser outra coisa. E isso veio na invisibilidade, porque essa invisibilidade é exatamente a percepção que cada indivíduo começa a ter isso e ter liberdade para pensar sobre isso. Então, a forma que eu penso hoje, que eu chamo da coisa orgânica, eu vejo em milhões de pessoas, porque eu não sou nenhum gênio. Eu sou como qualquer um. Se eu estou enxergando isso, várias pessoas estão vendo isso também. Está me entendendo? E aí a turma, o grupo, que vai mudar, porque, na verdade, nós mudamos a cada segundo de vida, nós temos uma coisa completamente nova. Você não pode se agarrar em padrões, porque padrões é uma coisa estática. E viver, e existir, é mudar a todo momento, porque a todo momento tudo é completamente novo. Pode parecer muito semelhante, mas é novo. E você tem que estar preparado para o novo. Olha que nós estamos vivendo hoje no mundo e que estamos vivendo aqui no Brasil. Nós temos que ter o novo. E só com esse exercício da mudança do agora é que você tem condições de existir. E para existir, você tem que estar muito
pleno em você, buscando em você essa perspectiva. Então, essas mudanças, então, eu percebo mudando completamente esse cenário das marcas. Eu vi muita gente discutir isso e as pessoas tendo dificuldade de colocar isso porque as outras pessoas vão percebendo que o discurso é em função disso ou daquilo. Não é mais em função da capoeira, entendeu? E se nós... Esse reflexo, né, mestre, das questões das marcas e dessas disputas, né, ela vai entrar nos anos 2000 com muita força ainda. Né? Tanto é que vai chegar um momento que vai haver um cenário entre os capoeiristas dizendo: ah, meu grupo é melhor do que o seu, o meu é mais tradicional que o seu, o meu ritual é mais certo, o seu não tem ritual, o seu não respeita os fundamentos. E aí tem aquela coisa, que fundamentos seriam esses, né? Já que, sob sua perspectiva, a capoeira ela é moldada conforme a visão do capoeirista devido a essa liberdade. O problema é que nesse período não houve essa liberdade, né, mestre? Inclusive pelas lideranças desses grupos. Aí um engessamento, né? É um fechamento em si do que o líder pensa e todos têm que repetir, né? Era basicamente isso. Exatamente. Lógico, chegou no 2000. Aliás, ainda tem muita coisa ainda. Porque, na verdade, as pessoas não sabem nem a própria história dessa nossa capoeira. Isso mesmo, que é outro problema. É isso a grande maioria ainda está é como se você desse um livrozinho que ele repete todas as regras. Primeiro isso. Mandamento, segundo mandamento. É como você distribuir livros. Eu me lembro disso quando... Estou fazendo uma relação. Quando se introduziu o Mobral no país, na década de 60 e tal, o que eles fizeram? Eles introduziram, alfabetizaram pessoas que teoricamente eram analfabetas, mas não eram. O analfabetismo não é questão de saber ler, não. O analfabetismo é você não saber ler você nem sua realidade. Está entendendo? Então Sim. pegaram cartilhas que os caras repetiam aquilo e padronizaram e robotizaram. Foi o que nós fizemos na capoeira, principalmente. Era coisa de decorar, né? Decora que você passa na prova. Exatamente. E o saber não é uma coisa que se aprende em livro. O saber estaticamente, né, mestre? Exatamente. O saber está dentro de nós. Nós temos nossos sensores exatamente para jogar esse saber nosso, para saber, eu sobrevivo a esse momento, a cobra vai me morder, o que eu faço, e isso numa velocidade incrível, porque só tem essa visão, não é racional, ela é orgânica. E tem alguma luz aí, mestre, para colocar no seu rosto, para melhorar? Tem, eu mandei trazer a lanterna, não trouxe. Tá bom, mas tá tudo bem. Se não vai der... botar. E aí, mestre, então, continua, por favor. Então, isso que você está falando é muito interessante, porque não é a questão da capoeira só, é a questão da realidade da nossa sociedade de uma forma geral. Entendeu? Que eu acho que, inclusive, esse movimento de pandêmico, ainda vendo uma crise ainda do próprio sistema capitalista que vai arrasar isso, vai nos levar a uma série de mudanças, inclusive dentro de nós. Porque nós não podemos depender exclusivamente do sistema, senão nós morremos. Está entendendo? Nós temos que saber como sobreviver, nós temos que saber como nos organizar, independente de administração pública, de uma série de coisas. E quem constrói a administração pública somos nós, a sociedade. Isso mesmo. Ela vem das nossas demandas, das demandas que vêm da nossa percepção de como existir. Entendeu? Não estou discutindo, estou falando de política, nem de politicagem, porque política é você saber como existir, como se organizar existencialmente, chama-se política. É construir seu território existencial, tudo isso. E aí, dessa forma, a capoeira não tá fora disso. Você, quando está discutindo a capoeira hoje, está discutindo isso, inclusive como a capoeira segue. Então, essa coisa comportamental da capoeira ainda é reflexo ainda dessa construção racional que foi a capoeira que nós fazemos. E para isso, nós temos
nós temos várias. Aí está as propostas dos fundamentos, por que eles foram criados? Para as pessoas seguirem normas, nós estamos assim. Inclusive, os líderes, os mestres, teriam que aprender uma coisa. O mestre, antes de o cara ser mestre, ele tem que ser mestre de si mesmo. Porque se ele não for Ótima mestre de si reflexão, mesmo, mestre. ele não pode ser mestre de... Aliás, eu não tenho a capacidade de ensinar a ninguém. O máximo que eu posso fazer é abrir um contexto, um cenário, para que a pessoa, o indivíduo se enxergue ali, se perceba. E a partir dele, ele cria as relações dele. Isso eu posso Mestre, ajudar. é interessante essa sua forma de pensar a capoeira, porque eu lembro que nesse período, da década de 90 até 2000, por aí, vai haver um monte de métodos. Vão surgir lançamentos de livros com métodos. Ah, a rasteira é assim, a banda é assim, a chapa é assim. Parecia até uma cópia do livro do Bruce Lee, quando ele lançou as técnicas lá no final da década de 80, que vinha o formato. Inclusive tem alguns livros de capoeira que ensinava a dar uma banda, né? Então era o desenho da figura do capoeirista ensinando a técnica. Enfim, vai ter uma metodização, né, da capoeira. Parece que era uma construção de códigos que até então não existia, porque era muito livre, né, a coisa do capoeirista. Mas a partir disso, da década de 90, parece que vai haver uma codificação de tudo que aconteceu antes, né? Como se fosse falar para o aluno, ó, leia o livro, repita esses desenhos aí que você vai se tornar um capoeirista. Exatamente. Eu me lembro que o nosso desenho construído no início da década de 60, ele teve influências num processo mais natural, mais orgânico, do karatê que surgia exatamente nessa época. Nós fazíamos treino com o pessoal de karatê, mas não era de pancada, treinava. Então, muita coisa foi introduzida ali de movimentos. Está me entendendo? E isso vai, principalmente a partir da década de 75 e até meados de 70, 90, vão entrar outras coisas aí. Está me entendendo? A capoeira começou a ficar nós fizemos ela começou a ter uma homogeneização e uma sistematização. Tudo é sistemático, entendeu? Perfeições de golpes, que começou no nosso desenho. Quando nós ganhamos os 3 brimbal de ouro, nós ganhamos pelo design do nosso movimento, porque era um campeonato, não era um campeonato, era uma amostra de grupos se apresentando. Nós ganhamos 3 vezes. Mas por quê? Porque nosso design era muito diferente dos outros. Está me entendendo? Tinha uma sofisticação. Exatamente, eram perfeitos e tal, para a época, entendeu? Tá dizendo? Esse design do desenho senzala é que vai dar o boom, que vai para o São Paulo e tal, aí ele vai ser sistematizado. Já não é só pelo senzala, por todos. Está me entendendo? Sim. Porque recentemente eu mandaram uma entrevista de um cara na Bahia falando as besteiras do grupo Senzala e tal, disse que em parte ele tinha razão. Falou que era um grupo o Senzala se forma porque era um grupo de classe média alta, que vai à Bahia, aprende o estilo bimba, vai à Bahia, aprende Angola, e ali montaram um desenho que vai explodir na década de 70 e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí em parte, aconteceu parte disso. O que aconteceu é que nós não tivemos essa relação. Nós éramos um grupo que uma vertente que tinha tido aula com bimba, uma aula iniciante, né? Que era o Rafael e os irmãos, trouxe a capoeira do bimba para o Rio de Janeiro. A outra vertente é o pessoal que fazia capoeira de senhor. Então, entendeu? Houve uma mistura dessas duas relações. Como também houve a mistura eu acabei de falar, você me perguntou do negócio do karatê e outras influências que tinham. Aí você criou um desenho. Mas isso foi construído organicamente.
cada um colocava e tal, porque nós não tínhamos exatamente um mestre para colocar a coisa com a devida relação de repetição. Foi simplesmente um momento, acho que o momento mais rico que o Senzala teve, porque é o momento da sua origem. Está me entendendo? E essa Sim. origem foi feita por milhares de pessoas que hoje nem aparecem, está me entendendo? Uhum. Vários. E que cada um contribuiu, colocando simplesmente porque teve liberdade de se colocar para fora. É o que Sim. nós temos que fazer agora. E agora nós estamos bem mais maturos, bem mais cônscios do que nós temos como obrigação hoje para levar a capoeira a ter sustentabilidade, entendeu? E o que eu acho que a sustentabilidade da capoeira, ela está focada exatamente na sua diversidade sociocultural, porque a capoeira não está só no Brasil e ela deixa de ser brasileira, ela deixa de ser, ela é internacional. No final dos anos 2000, a capoeira ela já tinha se consolidado, né, em várias partes do Brasil, do mundo, né, mestre? E quando ela sai dos anos 2000, ela entra num estado de profissionalização, né? Essa coisa do comércio, ela fica muito mais latente, até mesmo porque começam a aparecer diversos documentaristas e pesquisadores falando da capoeira e principalmente do capoeirista que morria à míngua, que não conseguia sustentar uma família ensinando a capoeira, e a gente vai ver aí vários documentários da Bahia, do Rio de Janeiro, do Nordeste, né? A oratória dos mestres no sentido, como eu vou manter a minha família, como eu vou manter a minha academia, se eu não conseguir cobrar uma mensalidade, se eu não conseguir cobrar uma anuidade do meu aluno, enfim, aí fica muito mais latente, né, mestre? Nesse período dos anos 2000, pouco diante, eu acho que essa organização de trabalho, ela fica um pouco mais... muito mais clara, né, como forma até de dominação social, digamos assim, né, mestre? E aí tinha aquela coisa, ó, se você sair do meu grupo, você vai ser rebaixado, se você voltar, e aí começa a ter um discurso de dominação muito forte, e aí o aluno passa, às vezes, não receber a graduação dentro do grupo, que é uma outra forma de dominação, né? Então, existem outros conflitos que são internos que a capoeira, de modo geral, não consegue entender, né? Pelo menos eu vi assim, né, nesse momento. O que o senhor tem a dizer sobre isso, dos anos 2000, essa questão? Exatamente. O ano 2000 é um grande reflexo que desemboca essa estrutura toda, essa fase que eu falei de meados de 70 a 90, ela 90, isso aí entra muito forte ainda, inclusive aí que você vai ter exatamente o que você falou, começa a aparecer grupos, as distinções, as disputas, entendeu? O mercado europeu surge, tanto na Europa, a coisa vai crescendo, e isso, de fato, isso tinha inclusive disputas entre o meu grupo tinha essa disputa, tem parte disso, tá me entendendo? Você bem sabe. Então, isso tem em todo lugar. E, por outro lado, eu estou me mirando e olhando o seguinte, eu como fiz uma capoeira a vida inteira, não voltada para perspectiva comercial, a única fase que eu ganhei dinheiro em capoeira foi no início, que na verdade não era comercial, eu estava começando, porque começou a aparecer milhões de alunos, muito mais da metade não pagavam, e você começou a ter 150, 150 alunos e tal, e tendo esses alunos que não pagavam e tal, eu já estava na Universidade Católica, e paguei meus estudos todos com a capoeira. Comprei meu primeiro Fusca em 68, 1200, zero, com a capoeira. Só me E não era falou. essas coisas. Eu tinha uma namorada chamada Cláudia Cotoca, ela ficava anotando lá, comprou o carro, comprou o Meu barraco para primeiro, acampar. meu primeiro computador eu comprei com mensalidade de capoeira. Então, mas isso aí depois eu fui trabalhar na minha área, tá me entendendo? E fazia capoeira embarcado com os caras, eu trabalhei anos embarcado em um barco no Amazonas, e lá eu fazia capoeira com o pessoal, porque eu era o coordenador, entendeu?
todo mundo, em todo lugar. Quando eu volto para a PUC do Rio, isso depois de uns 20 anos trabalhando dessa forma, eu introduzo o que eu tinha introduzido na capoeira na PUC, o pessoal pede para voltar à capoeira, eu introduzo. Então eu montei de novo uma capoeira que não tinha nenhuma relação, e nos meus alunos, na época agora, já era comum, você fazer tropas de alunos para se formar, para eles trabalharem, e você estaria pegando dinheiro deles também, entendeu? Sim. Então você tinha... Isso já existia, isso aconteceu naturalmente. Sim. Milhares de pessoas saíram para trabalhar com capoeira. Tá me entendendo? Sim. E isso vai até o ano 2000, e de 2000 em diante, essa coisa começa a se equilibrar, quer dizer, essa dinâmica não, começa a ser reduzida, essa oportunidade que as pessoas tinham, entendeu? Até pela disputa e pelo domínio de determinados grupos ou pessoas. Tá me entendendo? Ei, mestre, fizeram uma pergunta aqui, nesse momento também que surge essa nomenclatura, capoeira contemporânea. Exatamente, esse cara que estava falando. O grupo Senzala é o que origina essa... Não, eu peguei por acaso, essa semana, um rapaz falando sobre isso, do grupo Senzala e tal. Não, a capoeira contemporânea foi uma coisa colocada por esse pessoal que começou a falar sobre capoeira a partir dos anos 80 e 90, coisa que começou. Mas aí essa contemporaneidade da capoeira contemporânea já é uma coisa geral, já não tem mais a influência. O Senzala introduziu o desenho. A partir disso, esse desenho é livre. Esse desenho que o senhor fala, só para a gente organizar a ideia, absorvendo um pouco da regional, um pouco da Angola e outras lutas. Esse é o desenho que o senhor fala, né? Não, na verdade, exatamente. O desenho foi exatamente por aí. Mas isso aí foi espontâneo. Isso não teve uma coisa. Aí tem a parte da sistemática da capoeira, que ela muda em muito. Entendeu? Muda, o desenho do Senzala já muda em muito o famoso estilo, a tal ponto que o grupo nunca disse que fazia regional. É mesmo. Tá me entendendo? E na verdade, para mim, o estilo regional era uma coisa só do Bimba. Só do Bimba. O Bimba é o único desses, a partir de 30, que tem um estilo dele. A capoeira Angola não tem um estilo de uma pessoa do pastinho, falando, isso não existe. Tá me entendendo? Sim. Porque a capoeira Angola é criada por intelectuais. Então, Amorzinho, que é bem antes do pastinho, e o pastinho chega lá, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas sim, provavelmente o estilo Bimba não. O Bimba montou uma estrutura que ele tem todo aqueles métodos de padrões que ele tinha, as sequências, não sei o quê, bababá, bibibi, e uma forma, uma roda que eu acho que ele copiou da charanga, que já tinha lá em Salvador, da charanga carioca, mas que foi transformada em Salvador, e nesses espaços livres, que eu achava maravilhoso, foi a melhor área, forma que Salvador teve com a capoeira, que é exatamente os terreiros de capoeira, como o do Valdemar, troço livre, você fumava, brincava, bebia, isso era a roda da capoeira. E o Bimba padroniza isso, inclusive padroniza a roda. Aí vem os toques dele lá, que falava, ele não tinha estoque que ele tocava, entendeu? Ele cantava, as pastoras respondiam o coro e todo mundo era proibido de cantar, porque senão estragava o diabo da música dele. Entendeu? E ele cantava muito bem. Agora, essa relação, ela voltando ao negócio da contemporaneidade, o nome contemporâneo surge nessa época, mas não só do Senzala, não. Era a denominação da capoeira que apareceu na hora. O grupo Senzala está envolvido, sim, com o desenho, e também na construção, mas ele também se perde, como todos, nesse período. Entendeu? O que o senhor quer dizer se perde nesse período? Ele deixa de por exemplo, ele chega num nível que não observa, por exemplo, como é que era a sua origem?
E Não, aí ele ele... se perde, não que ele se perde no sentido que eu estou dizendo o seguinte, ele não tem mais um perfil como tinha no início da sua origem, entendeu? Esse desenho que eu estou Porque falando. Porque o sistematiza desenho se muito. tornou. Exatamente. Aí você tem uma sistematização que você podia ir daqui ao Acre, o cara jogava do mesmo jeito. Certo. Tá me entendendo? Mestre, mas aí tem uma coisa interessante, né? É, só agradecer aqui a presença de vários mestres que estão aqui, o mestre Bob do Piauí, o mestre Feinho, né, outros mestres aí que não dá para citar todos porque vai passando a linha do tempo. Muito obrigado pela presença aí. Mestre, mas aí tem uma curiosidade que a gente tem que pensar nesse tempo também, que são os estilos. A gente vai identificar, sim, em vários grupos, o estilo, né? É, por exemplo, o grupo tal tem um estilo assim, ou tenta ter, né? O outro grupo joga assim, é um estilo diferente. Isso vai também fortalecer aquele cenário de disputa que eu citei anteriormente, né? Mesmo que Bom, a capoeira seja contemporânea com essa linguagem que você está falando. não, é óbvio que você, um espaço, quando você me está se referindo a esse estilo, não é bem um estilo. O grupo é uma, é, ele é formado por vários indivíduos. E esses indivíduos, igual o Senzala na sua origem, montou um desenho, mas era um desenho próprio daqueles indivíduos. Então, Sim. naquele espaço, você tem uma unicidade da perspectiva, do modo de cada um gerar, e você tem uma forma, mas a forma é criada pelo grupo local. Isso é muito bom, porque você dá diversidade, há uma diferença. Agora, quando você tenta padronizar esse estilo, você acabou com isso. Tá me Porque entendendo? como é que vai ir para um outro local, com outros indivíduos, e não vai sofrer influência da referência cultural do local, né? E aí vem o padrão de um outro local, né? E tem um detalhe: cada membro que entrar no seu espaço vai mudar o estilo. O desenho, não pode falar estilo, o desenho. Eu Então, desenho. esse desenho, ele é mutável. Como na sua vida é mutável. Tudo é mutável. A cada momento, tudo é completamente diferente. Só que você, às vezes, não percebe. Mas ele vai mudando, vai mudando. E a capoeira hoje, de uma forma geral, ela está tendendo a isso. Primeiro, porque a grande resistência de observar isso está exatamente nas pessoas que foram formatadas na sua origem por padrões. Então ele tem uma dificuldade de enxergar isso, mas a tendência é a mudança. A Enxergar que. partir. Pode falar, conclui o raciocínio, desculpa. Porque é o seguinte, a capoeira hoje ela foi tombada em termos de patrimônio pelo IFAM, tá Isso, me nos entendendo? anos, nos anos de 2000 a 2010, vai haver a Eu ganhei, patrimonialização da capoeira, eu tanto a prêmio nível de. mundial como a nível interno, ou seja, no Brasil, né, com reconhecimento do ofício Exatamente. de mestre e tal. Então, isso é um passo. Então, para nós correspondermos a essa perspectiva, esse prêmio, a capoeira, tá entendendo? Nós temos que amadurecermos e transcendermos uma série de coisas padronizadas. Entendeu? Isso está os fundamentos, você não tem que discutir fundamento, não, mas isso é origem. Olha, qualquer manifestação popular, ela é imutável com o tempo. Porque as pessoas vão mudando e o tempo vai aparecendo coisas novas. Óbvio, não se congela nada. Sim. Congelar é uma coisa que não existe vida. Está me entendendo? Então, isso é mutável. Então, e mudar não significa você quebrar as regras do que seria a coisa cultural. Porque isso não tem regra. Porque regra é coisa tapada, para você manter uma coisa viva. Isso você não mantém. Está me entendendo? Então, para você ter isso sempre com vida, você tem que se permitir a mudança. Não é uma mudança programada, agora eu vou fazer isso. Ela tem que ser orgânica, ela tem que ser natural. E você tem que permitir no espaço que as pessoas se coloquem. Quanto mais você colocar, melhor. Por isso que, principalmente com criança,
qual seria a melhor forma com a criança? É deixar a criança fazer a própria... Ela pegar as coisas dela mesma e ela traduzir aquilo por ela e o seu gestual mostrar, entendeu? Eu nunca mais me esqueço, eu até falei para você, uma vez, uma entrevista, uma jornalista perguntou para mim sobre a capoeira, a cultura, e falou, olha, a capoeira é igual uma dança. A dança é uma coisa que você interpreta ela, você tem um ritmo, esse ritmo entra aqui dentro, você interpreta isso e joga para fora da sua forma. Se eu for ensinar uma pessoa a dançar, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, eu acabo com a dança dela, porque a dança é uma expressão natural, orgânica do indivíduo. Ela não pode ter um padrão. E do meu lado tinha um Carlinhos de Jesus, que é um cara que dava aula famoso de dança e tal. Sim. Ele ensina 1, 2, 3, 4. Você pode tirar a música, o diabo do cara continua dançando do mesmo jeito. Entendeu? Mecânico, mestre. Exatamente. E o que foi que aconteceu com a capoeira, principalmente nessa fase da construção contemporânea dela, do pessoal, que era Ei, mestre, fase... o senhor concorda com a palavra robotização da capoeira aí, como o senhor está falando? Lógico, a robotização é o que nós fazemos hoje, no mundo inteiro, se faz com as pessoas do mundo inteiro. É robotizar, elas repetem, não sabem nem o que estão falando. Eu chamo isso de ignorância erudita. O cara lê e repete, não pensa. Entendeu? Tá me entendendo? Sim. Eu acho que a riqueza que cada indivíduo tem é uma coisa impressionante. Então eu gostaria de saber trocar a minha riqueza com o outro. Se eu limitá-lo, eu não conheço a riqueza do outro, eu perco isso. Entendeu? E nossa, mestre, Então, isso é muito legal o senhor falar isso, porque assim, ao me permitir conhecer a riqueza do outro, eu tenho que eu tenho que retirar a roupa da vaidade e do ego. Principalmente aquilo que me foi formatado por um grupo, por um mestre. E a gente vê que isso na capoeira quase a gente não vê, né? Porque a maioria das lideranças, digamos assim, quer doutrinar o aluno desde quando ele inicia lá na idade mais tenra. Então, como é que esse indivíduo vai passar 20, 25 anos dentro de um trabalho com uma liderança? Ele foi ali doutrinado a vida inteira. Como é que ele vai compreender se retirar essa roupa do ego da vaidade para poder fazer essa troca tão natural como o senhor está falando, né? Que eu acho que esse é um problema enorme dentro do universo da capoeira no mundo inteiro. E esse é um problema hoje do mundo. Então, porque o indivíduo capoeira é um indivíduo que vive uma realidade nos seus espaços de existência, nos seus territórios. Então, isso, de fato, é uma primeira coisa que todos nós temos que ter o seguinte: nós temos que buscar em nós a sapiência. Nós nascemos com todo conhecimento para sobreviver, para existir. E se não fosse assim, nós nem nascíamos. Está me entendendo? Você, para nascer, você tem que ter um conhecimento. É uma coisa do universo, de todos os seres do universo. Não é uma coisa só nossa. E você é um elemento que constrói, como todos os seres, a cada momento, esse universo exógeno, externo que nós vivemos. Da mesma forma, no seu universo interno, milhares de universozinhos te constroem. Porque você não é formado do nada, tem milhares de coisas. Então, seu saber é uma coisa impressionante. Então, você tem o que eu chamo de um chip genético, que tem todo o conhecimento do universo para você existir. Esse chip genético é o que eu daria, inclusive, o seguinte: a nossa ancestralidade está nesse chip genético. O que nós precisamos é ter um estímulo externo que vai ser captado pelos nossos sensores corporais e nós buscarmos esse conhecimento ancestral para fora, entendemos? Esse conhecimento está dentro de nós.
Tá me Ele já entendendo? existe. Ele já existe. É óbvio. Se não existisse, não existia nada no universo. É por isso que nós temos uma genética. E não é só nós, não. É o Sol, é a Lua, é tudo. A vida e a coisa é formada por tudo. E a cada momento no universo, que seu coração vai, ele é construído e todo mundo participa da construção. Então a importância de todo mundo, já eu falo para capoeira, a importância de todo capoeira é impressionante na continuidade existencial dessa capoeira que foi construída, mas agora ela volta a ser a capoeira. Eu acho que agora a capoeira voltou a ser. Não é mais a capoeira das maltas, entendeu? Mas é a capoeira. E tem o que ela se parece com a capoeira das maltas, das gangues? A identidade que cada um tinha no seu território, a identidade que cada um tinha em si mesmo, se identificavam como pessoa, a identidade que o outro cara da fronteira da rua, do território dele, que brigava com ele, identifica ele identifica o outro. É isso que nos une à capoeira original. Não é os golpes e tal, não sei o que, isso é besteira. Isso tem, e naturalmente, quando isso existe nas nossas brincadeiras, isso tudo sai. Tá? Se ia para lutar, a capoeira de luta era tudo orgânica. Uma capoeira mecanizada, olha, a capoeira mecanizada não funciona numa pendenga real, entendeu? De rua. Isso é verdade. Tá entendendo? O que o senhor acha que foi mais relevante da década de 2010, né? Até 2010 a capoeira já tinha sido patrimonializada, o ofício de mestre seria reconhecido pelo IFAM, a roda de capoeira como patrimônio da humanidade, desculpa, pela Unesco. Ela entra num formato além da roda, porque aí realmente a gente vai ver um estudo em massa da capoeira, até por capoeiristas já se apropriando das suas áreas de formação. A gente vai ver pesquisa no Brasil e no mundo. A gente vai ver, de nível internacional, pesquisadores vindo para o Brasil enquanto laboratório para estudar a capoeira. A gente vai ver um boom na Europa de literatura sendo publicadas na França, na Itália. A gente vai ver Portugal, Itália, Espanha reivindicar a capoeira para o mundo, não mais apenas sendo do Brasil, do brasileiro. A gente vai ver vários outros cenários de captura dessa capoeira que foi colocada, né, foi durante anos sendo formatada aqui no nosso território. A gente vai ver também que se até a década de 90 a capoeira, mestre, ela por exemplo, dentro dos seus eventos tinha lá uma puxada de rede, um samba de roda, a partir dos anos 2000, 2010, a gente vai ver uma ciranda, a gente vai ver um jongo, a gente vai ver outras influências, referências culturais, né, de matriz africana, que nem fazia parte do universo da capoeira, da década de 80, 70, 60, né? O que o senhor tem a falar sobre esse caldeirão cultural que a capoeira vai montando? Eu acho que até nesse momento que ela vai ser patrimonializada, né? Que esse foi um contexto. E também sobre a própria valorização do mestre de capoeira, né? Porque o Estado reconhecer o ofício de mestre como o detentor do saber, esse que é capaz de levar todo esse conhecimento ancestral que está na sua genética, como o senhor falou, isso é muito interessante, que é o Estado reconhecer uma coisa que até então era crime, né? As pessoas que praticavam, né? Qual é a sua ótica sobre isso? Exatamente. A ótica é exatamente essa, que a partir dos anos 2000, 2010, você começa a ver a capoeira numa outra perspectiva, inclusive desassociando ela de toda uma estrutura rígida criada para construí-la. E aí você começa a capoeira